Oi, boa tarde, meu nome é Mariana e eu vou falar brevemente o que tem no livro para ser como se fosse uma introdução. As meninas ao longo do podcast vão falar um pouco sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é basicamente um manual que lá mostra como você alcançar a riqueza. Lá dentro mostra algumas dicas, obviamente, né? E também ele fala a importância de investir e economizar. Então, ele fala, coisas que você deve fazer para você economizar e depois investir, e no que você investir, quanto você investir. E hoje em dia existem vários métodos para isso, mas principalmente esse livro que foi lançado há um tempo atrás, ele ressalta esses métodos. E também ele faz com que você adquira os principais conhecimentos financeiros, para você ficar rico, algo do tipo. Então, é basicamente isso que o livro fala, e as meninas ao longo do podcast vão ressaltar a opinião delas e etc. sobre o que o livro fala. Boa tarde, eu me chamo Giovana Negrão e eu vou dar seguimento aqui para o que as meninas falaram. A Babilônia, ela foi uma antiga cidade da Mesopotâmia, que agora é o atual Iraque, e ela foi fundada por volta de 2300 a.C. e ela se tornou um importante centro político e cultural. A configuração histórica da Babilônia, ela envolve a construção de grandes templos, palácios e grandes muralhas. E um pouquinho do livro, sobre um pouquinho do livro, a gente pode ver que no primeiro momento a gente encontra com o Bansir, que é um fabricante de carruagens e que em determinado dia ou em determinado momento ele tem um sonho no qual ele é muito, muito rico. E ele não se preocupa com mais nada, além de gastar o dinheiro dele da forma que ele bem quer e bem entende. E aí, ao acordar, ele volta a viver a realidade pobre e miserável dele, que no meio de seu pensamento, o melhor amigo dele, Colby, ele chega para pedir um pouco de dinheiro emprestado, e aí eles começam a conversar. E Bansir começa a analisar a situação de miséria dele. E que por mesmo que ele tenha trabalhado muito tempo, tenha dado muito duro, ele continua morando na cidade mais próspera, ele não possui muito dinheiro, ele vive numa vida muito pobre. E revoltado, ele começa a conversar com o amigo dele, com o Colby, como ele se sente por estar nessa situação de pobreza. Aí o Bansir e o Colby, eles começam a observar uma fila de escravos do rei que carregam recipientes muito pesados. E ele comenta com um amigo dele que, apesar de eles dois serem homens, trabalhadores e livres, não são muito melhores do que aqueles que eles estão vendo, porque eles continuam na mesma situação de pobreza. Em determinado momento da conversa, eles entram em um consenso que eles precisam achar alguém que é rico e com ele aprender a se tornarem homens de posses também. O Bansir, como já citado, ele era um fabricante de carruagens da Babilônia, e ele estava muito cansado da sua vida muito pobre, e ele percebeu que a vida dele passava muito rápido enquanto ele ficava muito tempo na oficina dele. O Colby é o melhor amigo do Bansir, que vai lá e inicia a conversa sobre isso. O Arcade, ele era um escriba, que a sua função era documentar textos em pequenas tábuas de argila, e que por mais que ele tivesse origens muito pobres e humildes, ele teve a possibilidade, ele conseguiu ficar rico através de ensinamentos que o mentor dele, o Algamish, emprestador de dinheiro, passou para ele. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre o Algamish, E ele, dentro da história, foi um emprestador de dinheiro, que os emprestadores de dinheiro no decorrer do livro eram tidos como homens muito sábios e inteligentes sobre como administrar o dinheiro e manusear ele. E teve também o Dabazir, que continua ensinando muitas pessoas a ser resiliente e ter fé para conseguirem
quitar as dívidas e enfim. É isso. Obrigada. Oi, eu sou a Mel e eu quero falar alguns princípios que eu gostei e que eu quero aplicar para minha vida, que foi ensinado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então eu peguei os princípios que eu achei mais importantes no livro e foram 7 princípios que eu achei mais importantes, que no caso são: guardar parte dos ganhos, controlar os gastos, fazer dinheiro render, proteger os investimentos, aumentar a capacidade de ganhar, adquirir o conhecimento financeiro e ser persistente. Eu queria falar dele de uma forma mais detalhada, no caso, né? Que primeiro é guardar parte dos ganhos. Você vai definir uma quantidade que você vai guardar mensalmente do dinheiro que você ganha. Por exemplo, você vai pegar, 100% do valor e vai tirar alguma porcentagem daquilo que você ganha para você guardar. Dando o exemplo que você ganha R$100 por mês. Esse é o 100% do seu valor. Você tira R$50 por mês, você vai estar todo mês guardando R$50 até chegar numa hora que você vai gastar. Você pode guardar seu dinheiro com algum objetivo final, ou você pode guardar o seu dinheiro para ter um dinheiro lá pra frente. Então, por exemplo, você guarda R$50, porque quando você chegar no valor, por exemplo, você quer comprar o celular, você chegou no valor do celular, você vai lá e você vai comprar. Ou você pode ir guardando até uma hora que você queira gastar ele, porque já tem um valor legal que dê pra você gastar. Você também tem que controlar seus gastos. Dando um exemplo, você vai fazer um orçamento. Vamos dar o exemplo que você é uma pessoa adulta. Primeiro você vai organizar tudo que você gasta. Exemplo, contas, a compra de casa, se você tem filho à escola. Então você vai colocar o valor de tudo isso numa folhinha, de tudo que você gasta mensalmente. E você vai ver o quanto que você gasta. E o quanto você pode gastar. Então, um exemplo, você pode gastar R$2.000 por mês. Você tá gastando 1.500. Você tá gastando 1.900. Você tem R$100 para você fazer outra coisa. Então, você sempre tem que ir guardando, fazendo esse orçamento pra você não gastar mais do que você pode, ou fazer compras impulsivas e no fim do mês você não ter o dinheiro, você não ter dinheiro para gastar, ou você precisar do dinheiro e não ter. Então, você fazer esse orçamento vai fazer você saber o quanto dinheiro você tem e não gastar mais do que pode. Fazer o dinheiro render, eu diria que isso é mais para adultos, né? Que no caso você tem que investir o seu dinheiro, pode ser em sites, ou imóveis, ou fundos de investimento. Isso vai valer de acordo com o seu objetivo final. E você também sempre tem que investir seu dinheiro com muita responsabilidade, porque às vezes o lugar que você está investindo pode não ser confiável, ou você pode investir dinheiro demais. Então você tem que sempre fazer isso com muita responsabilidade. O próximo tópico, o próximo princípio, eu acho que também é para adulto, que no caso é proteger os investimentos, que você vai ter que adquirir o seguro adequado para proteger seus bens, caso ocorra algum imprevisto ou algum risco contra os seus bens. Então você sempre tem que ter um seguro para isso não acontecer, né? Aumentar a capacidade de ganhar. Você tem que buscar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Você tem que, no caso, aprimorar suas habilidades de como ganhar, começar a entender mais o valor do seu dinheiro, começar a entender mais como você pode guardar esse dinheiro, como você pode não gastar impulsivamente. E você tem que sempre procurar aprimorar essas habilidades para você conseguir guardar o seu dinheiro certinho. E você pode fazer isso, no caso, adquirindo livros, também tem muitos cursos, vídeos no YouTube, você também pode buscar orientações profissionais. Tem muitos livros aí para comprar, muitos sites no Google para você ver, muitos vídeos no YouTube, muitos profissionais e cursos também, que eu diria que são mais detalhados e melhor para você aprender de uma forma mais rápida. E assim, você vai fazer isso e você vai conseguir começar a entender o valor do seu dinheiro e como você realmente consegue guardar ele de uma forma responsável. Ser persistente. No caso, você não pode desistir no meio do caminho. Você está guardando R$50 por mês. Você não pode, no meio do ano, que você tá guardando desde janeiro, em junho você querer gastar, sendo que você tem um objetivo final. Não, você tem que persistir naquilo para você conseguir. Porque, às vezes, você pode acabar gastando e se arrepender depois. Então, você tem que persistir no seu objetivo final. Então, assim, não desiste, porque você pode se arrepender. E também é bom ser persistente, porque você realmente vai sentir que você conseguiu chegar no seu objetivo. E você também tem que entender que o seu dinheiro é valioso, então você tem que investir ele de uma forma legal. Então você tem que entender que aquele dinheiro que você tem é uma coisa valiosa. E o livro O Homem Mais Rico da Babilônia mostra isso de uma forma com histórias de personagens, né, que ignoraram ou aplicaram isso na sua vida, e as desvantagens e vantagens deles terem aplicado ou ignorado.
E assim, esse livro eu achei muito bom porque ele retrata de uma forma mais descontraída, sabe? E é isso, tchau! Oi gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar algumas dicas de como você economizar dinheiro e dicas que tem no livro e tentar ajudar vocês a poder guardar o seu dinheiro, economizar eles e poder guardar o seu dinheiro até o seu futuro e como ter um futuro bom, que você tenha um dinheiro bom e que dá pra você viver. Bom, a primeira dica bom, primeiro, né, o livro é sobre o homem mais rico da Babilônia, e esse livro, ele é muito bom, muito especial para muita gente, e muitos adultos, ou até adolescentes que tentam fazer o seu próprio dinheiro, usam eles, porque ele tem umas dicas, tipo, de outro nível, ele realmente funciona, e esse fato é real. Então, é muito importante vocês começar a aplicar dicas que tem nesse livro na vida de vocês, porque eles realmente funcionam, dão realmente certo. E ele te ensina a como você economizar ele, você vai começar a perceber aonde você tem que gastar e no que você tem que gastar e o que você não tem que gastar, e que, tipo, não faz muito sentido ter aquilo que você quer na sua vida. E também ele ajuda como você restaurar o seu dinheiro, a ter um orçamento bom e metas, como conquistar metas, conquistar trabalho, serviços de emprego e etc. Bom, a dica 2 é que para você ter um orçamento bom, é apenas você economizar dinheiro, eliminar suas dívidas, tipo, você tem uma dívida muito alta e você está guardando um dinheiro, ou você pode tentar pelo menos guardar um dinheiro, né, para poder ter aquele dinheiro para poder deletar aquela sua dívida. Isso vai fazer um bem enorme para sua vida. E também tem você ter metas e conquistas para poder ter um limite do que você vai gastar e também ter um foco. E bom, a dica 3 é top 3 livros que pode te dar umas dicas que vocês vão realmente gostar e funcionam super bem. Esses livros são para organizar a sua vida financeira, obviamente, e também você pode ajudar a ficar rico se você focar bastante nesses livros e ter bastante atenção para ler eles. Bom, o primeiro é O Homem Mais Rico de Babilônia, que esse livro, eu já falei aqui, ele é muito bom. E esses três, eles não são livros muito desinteressantes, não desgasta muito na leitura, tem uma lombada boa e também tem como organizar sua vida financeira. E o terceiro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esses dois últimos livros, eles são muito bons e bastante pessoas, vi relatos também, bastante pessoas leram e realmente fizeram o que esses livros estavam pedindo ou falando, né, o que realmente o homem fez, e deu super certo. Eles hoje em dia estão ricos, estão com sua vida em dia, metas foram alcançadas, conquistas, focos e empregos foram alcançados também. Então, esses 3 livros são muito importantes, e principalmente O Homem Mais Rico de Babilônia, porque esse homem, ele passou pela sua etapa pobre, né, normal, como todos passaram já, e ele foi andando nos caminhos certos, foi conquistando as coisas dele sozinho, teve um pensamento sobrenatural que foi muito importante para ele, e ele teve muitas metas.
E eu acho muito incrível porque ele teve realmente muitas metas e ele conseguiu alcançar elas. Então, tento ler esse livro porque ele é muito bom e ele realmente funciona. Obrigada pela atenção. Bom, gente, eu vou trazer para vocês razões do porquê as dicas tragas pelo livro são atemporais. Primeiro, porque o livro ele se baseia em princípios financeiros universais, de como economizar, evitar dívidas, tá sempre investindo com muita sabedoria, o que é indispensável em qualquer época, em qualquer sociedade. O livro também se baseia na compreensão do comportamento humano em relação ao dinheiro, porque o ser humano ele tem tendência a gastar mais do que tem. Então, assim, o livro ele traz a importância da disciplina financeira, no caso, da educação financeira, e o que entra também numa outra razão de ele ser atemporal, porque, assim, eu acho muito importante a gente sempre saber lidar com o dinheiro e com o que fazer com ele. E é uma coisa, assim, que, apesar de ser meio que óbvia, não é comum a gente ver pessoas estudando educação financeira, não tem muitas escolas, mas é algo, assim, que deve mudar ao longo da história, porque educação financeira é algo muito, muito importante para todo mundo, para saber lidar com o próprio dinheiro e com investimentos, esses negócios. O livro, ele também traz uma resiliência econômica, que basicamente é como a gente vê que a economia ela tá sempre passando por altos e baixos. E o livro, ele traz com que a gente tenha sempre uma riqueza sólida, construa uma riqueza sólida, que não passe por altos e baixos. Perdão. E também o livro traz dicas com simplicidade e clareza. Apesar de terem dicas óbvias e fáceis de entender, são dicas assim muito importantes e fáceis de aplicar. Então, acho que você deve prestar muita atenção nisso, porque é realmente muito, muito importante. Agora eu vou falar sobre pessoas que aplicaram essas dicas e tiveram sucesso ao aplicarem. Primeiro, é uma das pessoas mais conhecidas atualmente, que é o Elon Musk, porque, assim, apesar dele ser uma pessoa que é mais conhecida por causa do meio tecnológico e das suas realizações com os investimentos tecnológicos, ele tem demonstrado uma abordagem a longo prazo sobre os seus investimentos, porque ele investiu em várias empresas que futuramente têm potencial de gerar um retorno para ele. Também tem o Jim Rohn, que apesar dele não ser muito conhecido como o Elon Musk, ele foi, na verdade, um renomado autor e palestrante motivacional sobre a importância da autodisciplina financeira e da educação financeira também, e sobre o crescimento pessoal e planejamento a longo prazo, que também se encaixa na Suzy Roman, que também foi uma outra personalidade financeira muito importante, que estava ali sempre enfatizando a educação financeira e aconselhando as pessoas a economizarem e a investir de forma inteligente. Também tem o Dave Ramsey, que é um especialista em princípios de finanças pessoais e autor de vários livros populares sobre o assunto. Ele prega os princípios de viver dentro de seus meios e evitar dívidas economicamente falando. Por último, uma última pessoa que eu vou falar é sobre o Robert Kiyosaki, que foi o autor de Pai Rico e Pai Pobre. O Robert, ele promove a importância de adquirir ativos que gerem uma renda passiva, como imóveis e investimentos, e em vez de estar sempre dependendo de salários, o que está alinhado com o conceito de fazer o dinheiro trabalhar para você, que é ensinado no livro, é um dos principais ensinos que o livro traz. Bom, essas pessoas são só algumas que aplicaram as dicas que o livro dá e conseguiram uma renda e um sucesso financeiro duradouro. E assim como eles, vocês também podem aplicar essas dicas e possivelmente no futuro vocês vão ter retorno para que vocês também tenham um sucesso financeiro duradouro durante a nossa era. Eu vou falar também sobre pessoas que aplicaram as dicas que o livro traz e tiveram sucesso.
Bom, primeiro exemplo que é a pessoa mais conhecida, assim, na nossa era moderna é o Elon Musk. Porque, apesar dele ser mais conhecido por causa do meio do campo tecnológico e inovação, ele demonstra uma abordagem de longo prazo para os seus investimentos. Porque, assim, o Elon Musk, ele investiu em várias empresas que têm sempre muito potencial de gerar retornos no futuro para ele. Então, é algo muito inteligente que ele fez e que tem super a ver com as dicas do que o livro traz. Também tem o Jim Rohn, que, apesar de não ser muito conhecido, ele é um renomado autor, que ele também faz palestras motivacionais, e tá sempre enfatizando a importância da autodisciplina financeira, da educação financeira e do crescimento pessoal e do planejamento a longo prazo. Assim como a Suzy Orman. Desculpa se eu estiver falando errado, porque é sobrenome gringo, né? Enfim. Também tem a Suzy Orman, que é uma outra personalidade financeira que não é muito conhecida, mas ela tá sempre ali enfatizando. Oi, gente. Então, agora no encerramento, eu quero trazer pra vocês alguns ensinamentos, na verdade relembrar, porque eu achei que é de extrema importância isso, e agora pro encerramento eu acho que ficaria muito legal. Primeiro é começar a pagar pra si mesmo. O que basicamente seria você pegar uma parte da sua renda e guardar numa poupança pra isso antes de você gastar em algo desnecessário. O que o livro sugere é que você guarde cerca de 10% da sua renda. Porém, eu acho que você pode começar num valor menor, numa porcentagem menor, e aí você pega e vai aumentando gradualmente até que você tenha uma boa quantia. Depois, procurar conselhos de pessoas competentes. Basicamente, apesar de ser uma dica óbvia, você tá sempre procurando pessoas que fazem questão de poupar dinheiro, guardar parte da renda e que dê certo com a pessoa, sabe? Então, assim, você procurar alguém já é um passo inicial muito importante, porque você já vai ter dicas do que você pode fazer que pode te ajudar. Também acho de extrema importância, que também é uma coisa bem óbvia, mas você evitar gastos desnecessários, fazer dívidas com coisa assim, que não é de extrema importância. É uma coisa óbvia, porque assim, se você não precisa daquela coisa agora, não tem por que você gastar. Ah, mas é um luxo. Mas você pode dar esse luxo depois, porque futuramente você pode acabar passando aperto por causa desse luxo. Então, eu acho muito importante você pensar no que você realmente quer, no que você realmente precisa. Ser cuidadoso a fazer investimentos em negócios também é muito importante. Porque na hora de fazer investimento e negócios, você pode acabar se prejudicando por causa de contrato e por causa de uma quebra de contrato também. E aí você acaba, perdendo grande parte do seu dinheiro por uma coisa besta. Então, assim, acho que é muito importante você ter alguém que possa te ajudar nessa parte e prestar sempre muita atenção no que você está investindo, no que você está procurando negociar. Cultivar a sabedoria financeira também é algo muito, muito, muito importante, porque você está sempre antenado às atualizações financeiras. É muito importante, porque o mundo está sempre mudando. Então, acho que seria importante você estar sempre antenado às coisas que estão mudando, as coisas do passado também, que são atemporais, e também você tá sempre ali buscando novo conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que ninguém nunca pode tirar de você. Então, assim, cultivar sabedoria é sempre bom, principalmente se ela for financeira e poder te ajudar. Ter paciência e persistência. A paciência e a persistência, elas vão andar juntos durante esse processo. Por quê? Você não vai conseguir a riqueza de uma hora para outra, vai demorar um tempo. Então, eu acho importante você estar sempre com paciência para poder, durante esse processo, E persistência, você não desistir é algo muito importante também, porque você vai estar sempre lá, persistindo, até que uma hora isso vai dar resultado e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz na hora que isso der resultado. Proteger seu patrimônio também é algo muito, muito, muito importante, porque você pode acabar perdendo tudo de uma hora para outra, mas se você proteger, você vai ter lá uma quantia guardada
não precisa ser tudo, mas uma quantia, assim, que vai te ajudar a se recuperar, já é algo muito bom, já é algo que vai te auxiliar durante esse processo. E proteger as suas coisas nunca é demais, então acho assim que você realmente deveria proteger o que é seu, o que é de sua posse. Não só com dinheiro, mas com tudo. Acho assim que proteger o patrimônio é algo muito importante. E assim, todas as dicas que eu disse aqui algumas são óbvias, outras nem tanto, mas a maioria é. E apesar de ser algo muito óbvio, nem todas as pessoas fazem isso. E então, assim, eu acho que você deve investir nas dicas, porque vai te ajudar e você vai ficar, assim, futuramente, pode te deixar até mais leve, financeiramente falando. Então, assim, ao meu ponto de vista, seguir essas dicas é algo necessário, principalmente se você começar a seguir desde novinho. Porque assim, quando você estiver na vida adulta, você já vai estar com uma vida melhor. Então, seguir essas dicas pra mim é de extrema importância.